pessoal do sexto ano, bom dia. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Então, estamos aqui iniciando mais uma aula virtual, né? E nessa aula eu vou aplicar mais um conteúdo para vocês, né? A gente já combinou desde o começo das nossas aulas virtuais que na sexta-feira eu irei aplicar conteúdo e na segunda-feira eu vou corrigir atividades que eu passar na sexta-feira para vocês, né? Para tirar todas as dúvidas que restarem ainda sobre o conteúdo, né? Para vocês entenderem melhor a atividade que eu passar e para vocês se prepararem também para as provas e tudo mais. Certo, pessoal? Lembrando que se ficar alguma dúvida depois do vídeo aula de hoje, vocês têm vocês estão livres para tirar as dúvidas de vocês lá no WhatsApp, tá bom? Não fiquem com vergonhas. Se não sentirem à vontade para tirar dúvidas no grupo, pode ir no privado também. Vou responder vocês, tá bom? No horário de aula, né? Toda segunda e toda sexta-feira até meio-dia. Estarei disponível para tirar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Também peço que vocês não deixem de enviar a atividade que eu passar para vocês. Eu não quero receber a atividade hoje, quero receber a atividade na segunda-feira, tá certo? Então, a atividade que eu passar hoje, quero receber só segunda-feira. E mesmo assim, quem não puder enviar atividade na segunda-feira, tiver algum imprevisto, algum problema, me avisem no WhatsApp, tanto no grupo quanto no privado, e me enviem depois, tá bom? Não tem nenhum problema. Mas não deixem de enviar a atividade, porque vocês sabem que essa atividade vale nota, tá certo? A nota de vocês, já falei, né? Que é formada através da prova parcial, prova bimestral e nota de atividade. E também, nesse momento que a gente tá tendo aulas virtuais, a atividade também é muito importante para mim saber, né? Quem é que está participando das aulas, quem é que está ligado aí no conteúdo, né? Quem é que tá indo bem aí nas matérias, quem é que tá entendendo tudo, tá certo? E não deixem de tirar as dúvidas que ficarem aí do conteúdo no WhatsApp, tá certo? Nós estamos aqui no WhatsApp, né, virtual, para isso, para tirar as dúvidas de vocês, para que vocês tenham um bom desenvolvimento escolar, tá bom, pessoal? Então, na aula passada de conteúdo, que foi a aula de sexta-feira passada, a gente viu introdução à fonética e fonologia e divisão silábica, não foi assim? Então, eu expliquei o que era fonética, expliquei o que era fonologia, falei sobre sílabas, sobre vogal, sobre semivogal, sobre consoante, falei sobre a divisão silábica, falei também das regras, né? Algumas regras para a divisão silábica, foi assim? E na aula de hoje, nós falaremos sobre sílaba e os encontros fonéticos, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula relembrando o conceito de sílaba, né? Pra gente falar um pouquinho, pra gente entender melhor a nossa aula de hoje, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vocês lembram o que é sílaba? A gente viu na aula passada que sílaba é formada pelo conjunto de um ou mais fonemas, cujo som é emitido em um único impulso vocal. E aí, vocês lembram o que é um fonema? Um fonema é um som, né? Que é representado na nossa escrita através da grafia, que é a letra, né? E o conjunto desses fonemas, desse som, formam uma sílaba, né? Então, para a gente ter uma palavra, a gente precisa de um conjunto de sílabas, que é um conjunto de som. Tá certo? Então, essas sílabas sempre são pronunciadas em um único impulso vocal, né? Então, a quantidade de vezes que nós abrimos a boca para pronunciar o som em determinada palavra é a quantidade de sílaba que existe naquela palavra, tá certo? Então, a sílaba é marcada pelo impulso vocal, pelo impulso de voz que a gente usa para pronunciar o conjunto de fonemas. Beleza, pessoal? Deu para entender direitinho, né? Vocês já entendem o que é sílaba, tá certo? E essas sílabas, essa junção de todas as sílabas, de todos esses sons, formam as palavras, né? Que vai ter um significado, né? Assim? Essas palavras vão se classificar vão ter algumas classificações, né? Essas palavras terão algumas classificações. A gente vai ver algumas dessas classificações na unidade de hoje, tá certo? No conteúdo de hoje. A primeira classificação que a gente vai ver hoje é a classificação quanto ao número de sílabas, tá certo? Então, as palavras vão ser pronunciadas em determinado impulso de voz, né? Esse impulso de voz a gente chama de sílaba.
E a quantidade de sílabas que existe dentro das palavras, a gente vai classificar as palavras com essa determinada quantidade de sílabas, tá certo? Então, vamos ver aqui as classificações quanto ao número de sílabas das palavras. A primeira classificação são as palavras monossílabas. O que são as palavras monossílabas? Como o nome já diz, mono quer dizer um, né? Então, são as palavras que possuem apenas uma sílaba, tá certo? Um só impulso de voz, que é pronunciado através de um só impulso de voz. Como exemplo, mãe, sol, cá, seu. Então, essas palavras só têm uma sílaba. Se só tem uma sílaba, vai ser chamada de monossílaba. Pessoal, desculpe a voz aí, porque eu estou cansada. Depois de gravar vários vídeos, aulas, a voz cansa um pouquinho. Mas, enfim, continuando. Tá dando pra entender, né? Qualquer coisa pode tirar todas as dúvidas no WhatsApp. Estarei disponível para vocês em todas as segundas e sextas até o meio-dia. E, gente, podem mandar o feedback, pode deixar comentários, tá certo? Eu quero ter a certeza de que vocês estão aprendendo conteúdo, tá certo? Não adianta eu falar aqui e vocês não estarem entendendo o conteúdo. Eu quero que vocês entendam o conteúdo. Então, como eu já falei em algumas aulas, essas aulas online é um desafio para nós professores, né? É difícil não ter vocês por perto pra gente saber se vocês estão entendendo ou não. Então, a gente dá o nosso máximo, mas nem sempre vocês aprendem do jeito que a gente tá passando, né? Então, vocês deixem o feedback de vocês, deixem o comentário, coloca lá no WhatsApp se estão entendendo, se não estão entendendo, tá bom? Muito importante isso, né? Pra gente saber o que funciona pra vocês. Certo, então as classificações de palavras de acordo com o número de sílaba. Se só tem uma palavra, aliás, se só tem uma sílaba na palavra, a gente vai ter uma palavra monossílaba. E se tem duas sílabas na palavra, a gente vai ter uma palavra dissílaba. Vamos ver um exemplo? Café, casa, transpor. Todas essas palavras só possuem duas sílabas, ou seja, elas são pronunciadas através de dois impulsos de voz. Então, a gente tem aí uma palavra dissílaba. Uma palavra trissílaba é aquela que é pronunciada por 3 sílabas, né? Que é escrita ou pronunciada por 3 sílabas. Então, a gente tem uma palavra trissílaba. Exemplo, cinema, coxinha. Então, essas palavras têm 3 sílabas, então ela vai ser chamada de trissílaba. A classificação dela quanto ao número de sílabas vai ser trissílaba. E a gente também vai ter a polissílaba, que é quando elas têm 4 ou mais sílabas, tá certo? Exemplo, literatura, lentamente. São palavras que têm 4 sílabas ou mais, tá bom? Então, elas vão ser chamadas de polissílabas. Até aí, tudo ok? Fácil. Deu pra entender, né? Então, essa é a primeira classificação. Classificação quanto ao número de sílabas. Se só tem uma sílaba, monossílaba. Se tem duas, dissílaba. Se tem três, trissílaba. Se tem 4 ou mais, polissílabas. Beleza? Bem fácil, né, gente? Muito fácil. Até agora já dá pra tirar 10 na prova, né não? Pronto. Dentro dessas palavras, a gente vai ter algumas sílabas que são pronunciadas de forma mais forte e outras que são pronunciadas de formas mais fracas. Por exemplo, nesse exemplo aqui que eu tenho aqui nessa palavra polissílaba, eu tenho a palavra literatura. Qual é a palavra que é a sílaba que vai ser pronunciada dentro dessa palavra de uma forma mais forte? Literatura. Esse tu aí do literatura é a sílaba que é pronunciada de uma forma mais forte. E as outras são pronunciadas de forma mais fraca. Porque dentro de uma sílaba, eu só posso ter uma... Dentro de uma palavra, eu só posso ter uma sílaba pronunciada de forma mais forte, certo? A intensidade da sílaba também vai possuir uma classificação. A gente vai classificar as sílabas também de acordo com a intensidade. Então, as sílabas podem ser tônicas e átonas. As sílabas tônicas são aquelas que são pronunciadas com mais força, né? Com mais força na entonação da voz, tá certo? Que são as sílabas mais fortes. E as sílabas átonas são aquelas que são pronunciadas com menos força, tá certo? Quando a gente vai entonar a nossa voz para pronunciar a sílaba, ela é pronunciada com menos força. Então, ela é uma sílaba mais fraca, tá certo? Como eu disse, dentro de uma palavra, a gente só pode ter uma sílaba forte e as outras, que não é forte, são as sílabas fracas. Então, dentro de uma palavra, a gente só pode ter uma sílaba tônica e todas as outras que não for tônicas são as sílabas átonas, tá certo? Simples. Pessoal, e tem mais um porém. Nem todas as sílabas tônicas serão acentuadas, tá?
Isso a gente vai ver mais pra frente, mas a acentuação só vem de acordo com as regras de acentuação também, tá certo? Então, a gente pode ter sílaba tônica acentuada e pode ter sílaba tônica não acentuada também, tá certo? É de acordo com a entonação realmente da voz. Vamos ver um exemplo aqui pra gente entender melhor. Árvore. Ó, a gente já vê o A que tá acentuado, então, obviamente, onde tá acentuado é onde vai ser mais forte, né? A gente pode fazer como se fosse chamando alguém, por exemplo, árvore. Então, o que possui, o que foi pronunciado com mais força, com mais intensidade, vai ser a sílaba tônica, né? Então, árvore, o ar de árvore é a sílaba tônica, pois ela foi pronunciada com mais intensidade, né? A gente demorou mais para pronunciar ela, tá certo? Mesma coisa com todas as outras palavras. Por exemplo, nessa palavra morango, a gente vai fazer aquela a gente vai usar aquele macete, né, de pronunciar a palavra, e aquela que for pronunciada com mais intensidade, né, de uma forma mais demorada, vai ser a sílaba mais forte, né, ou seja, a sílaba tônica. Vamos ver esse exemplo aqui da palavra morango. Morango. Então, uran, né, de morango, foi a que foi pronunciado com mais intensidade, de uma forma mais demorada, né, com mais força. Então, uran vai ser a sílaba tônica. E as outras sílabas serão sílabas átonas, né? Pois são sílabas mais fracas, né? Que não possuem tanta intensidade, certo? Sofá, sofá. Então, esse fá do sofá é aquele que foi pronunciado com mais intensidade. Então, é a sílaba tônica. E a outra sílaba que restou será a sílaba átono. Beleza? Então, as sílabas também serão classificadas de acordo com a intensidade, não foi? Foi isso que eu falei, pessoal? Então, são essas classificações, tônicas e átonas. Mas também as sílabas vão ser classificadas, né, de acordo com a posição da sílaba tônica, certo? Então, se a sílaba tônica estiver na primeira sílaba, ela vai ter a classificação, na segunda outra e na terceira outra, né? Então, se ela estiver na última, na penúltima e na antepenúltima, ela vai ter uma classificação, beleza, pessoal? Então, vamos ver quais os nomes dessas classificações, né? Que classificações a gente vai dar para essas sílabas, né? Quanto à posição da sílaba tônica. Então, vamos lá. Classificação quanto à posição da sílaba tônica. Primeira classificação são quando a última sílaba da palavra é tônica, então a gente vai chamar de oxítona. Quando em uma palavra a última for a tônica. Então, vejam aqui o exemplo. Avô, avô, a última sílaba vô, né? É a mais forte. Então, eu vou chamar ela de palavra oxítona, tá certo? Porque a última sílaba é a tônica. Angu, esse gu aí é a última sílaba, não é? E é a sílaba tônica também. Então, eu vou chamar ela de palavra oxítona. Portugal, então o gal é a última sílaba e também a sílaba tônica. Então, eu vou chamar ela também de oxítona. Então, oxítona é quando a última sílaba da palavra é a mais forte, é a tônica, certo? Paroxítona. A penúltima sílaba da palavra é a tônica. Então, é a penúltima, não é mais a última, é a penúltima. Exemplo, cidade. Então, esse daí é a penúltima sílaba, não é? Contando sempre, gente, de trás pra frente, né? Então, cidade, esse dá, aí é a penúltima sílaba e também a tônica. Então, ela vai ser chamada de palavra paroxítona. Caneta. O ne aí é a penúltima sílaba e também a tônica. Então, ela vai ser chamada de palavra paroxítona. Beleza, pessoal? E a gente também vai ter a palavra proparoxítona, que é quando a antepenúltima sílaba da palavra é a tônica. Veja um exemplo. Míope. A gente sempre vai contar de trás pra frente, então a última, penúltima, ela é a antepenúltima. Então, ela vai ser chamada de palavra proparoxítona, pois a penúltima sílaba dela é a tônica, tá certo? Dúvida. Mesma forma, do aí é a tônica e é a antepenúltima, então ela vai ser chamada de palavra proparoxítona, certo? Então, para saber a classificação da sílaba quanto à posição da sílaba tônica, é só saber se a sílaba tônica é a última, penúltima ou antepenúltima. Se a sílaba tônica for a última, a gente vai chamar de palavra oxítona. Se a sílaba tônica for a penúltima, a gente vai chamar de palavra paroxítona. E se a sílaba tônica for a antepenúltima, a gente vai chamar de palavra proparoxítona, certo? Acredito que essas classificações vocês vão entender melhor quando vocês forem fazer a atividade, né? Que aí vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês, tá certo?
Quando a gente coloca em prática, a gente consegue entender melhor, né? Então, por isso é também a importância de fazer a atividade, né? Porque quando a gente pratica, a gente acaba entendendo com mais facilidade. Então, não é só escutar aqui o conteúdo, mas também colocar em prática, né? Na hora de fazer a atividade. Se tiver dúvida também, só perguntar aos professores que nós tiramos todas as dúvidas de vocês. Ok, pessoal. Então, a gente já falou de sílaba, né? O que é a sílaba. A gente já falou das classificações das palavras de acordo com o número de sílabas, as classificações das palavras de acordo com a intensidade da sílaba, né? A gente já falou da classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, vocês entenderam tudo. Agora vamos falar sobre encontros fonéticos, né? Lembrando que o que é a fonética, né? É o estudo do som, né? E o que são os fonemas? São os sons das palavras, né? Que quando a gente vai escrever na nossa grafia, ele é representado, né, por uma letra, né? A letra é a grafia, né? Beleza, pessoal? Então, o que são os encontros fonéticos? Os encontros fonéticos compreendem o encontro de 2 ou mais fonemas na palavra, certo? Então, quando a gente for falar de encontro fonético, a gente está falando de encontro de 2 ou mais som dentro de uma palavra. Os encontros fonéticos, eles estão divididos em algumas partes, né? Então, eles podem ser, né? O encontro vocal ocorre quando há o encontro de vogais na palavra, gente. Então, quando eu encontro 2 vogais, né, ou mais, nenhuma palavra, eu vou ter um encontro vocal. Quando elas estão juntas, certo? Quando eu encontro 2 ou 3 vogais juntinhas em uma mesma palavra, aí sim eu vou ter um encontro vocal, certo? A gente pode dividir os encontros vocálicos em 3. O primeiro é o ditongo. O que é um ditongo? Ditongo já tá dizendo, né, que é 2 de algo. Quando há o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma palavra, certo? São 2 vogais, só que é uma vogal e uma semivogal, tá certo? Vocês lembram o que são as vogais, né? São aquelas letras que são pronunciadas sem a obstrução da passagem de A, né? A gente tem A, E, I, O, U, né? Essas são as vogais. Dentro dessas vogais, a gente tem a semivogal, né? Que são aquelas vogais que são pronunciadas com o som mais fraco, né? Que pode ser I ou U, né? E em determinadas palavras, o E e o U, e o O também, tá certo? Então, o ditongo é quando eu tenho um encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, tá certo? Dentro do ditongo, a gente pode ter 2 tipos de ditongo. Serão chamados de ditongo crescente quando a semivogal estiver antes da vogal, né? Então, serão chamados de ditongos crescentes quando a semivogal estiver antes da vogal. Ou seja, quando eu tiver semivogal mais vogal, né? Dentro de uma palavra. Exemplo, quadro. Vejam que o A nunca pode ser uma semivogal. O A sempre vai ser vogal, né? Porque ele sempre vai ter o som forte. Então, aqui nessa palavra, eu tenho o encontro de 2 vogais, né? O U e o A, né? E o U vai ser a semivogal, né? Porque ele vai ter o som mais fraco. E o A, porque ele nunca pode ser semivogal, ele sempre vai ter o som mais forte. Então, o A sempre vai ser vogal, certo? Então, aqui, claramente, o U vai ser semivogal. E a semivogal está vindo antes da vogal, né? Então, eu vou ter um ditongo crescente, tá certo? Então, ditongo, quando há o encontro de uma semivogal e uma vogal dentro de uma palavra, certo? Ele pode ser crescente, quando eu tenho um encontro de quando vem primeiro a semivogal e depois vem a vogal. E ele pode ser também decrescente, quando primeiro vem a vogal e depois a semivogal. Exemplo, véu, né? O E tá acentuado aqui, então ele vai ser vogal, certo? Porque ele vai ter o som mais forte. E o vai ser semivogal. Então, eu tenho aqui primeiro vogal e depois semivogal. Então, eu vou ter um ditongo decrescente. Pai, o A que vem primeiro, né? Vai ser vogal, porque o A nunca pode ser semivogal, né? Porque ele sempre vai ter o som mais forte. E o I, porque o I é uma semivogal, né? Então, eu tenho aqui um ditongo, porque eu tenho 2 vogais juntas, né? Uma vogal e uma semivogal. E eu tenho um ditongo decrescente, porque primeiro vem a vogal e depois vem a semivogal. Deu pra entender, pessoal? Até aí, tudo ok? Então, dentro dos encontros vocálicos, eu posso ter ditongo crescente ou decrescente, né? Que é o encontro de uma vogal e uma semivogal. E também posso ter um tritongo, que é o quê? Um encontro de uma semivogal, vogal mais semivogal. Gente, o tritongo sempre vem nessa ordem, tá certo? Nessa ordem que eu coloquei pra vocês.
o encontro de semivogal, vogal e semivogal de novo, sempre nessa ordem, tá certo? Tritongo sempre vem nessa ordem que eu coloquei pra vocês, tá? Então, tritongo é o encontro de 3 vogais, né? Ou, como vocês estão vendo aí, semivogal, vogal e semivogal, dentro de uma palavra, certo? Como exemplo aqui, a gente tem o Uruguai. Vejam que eu tenho o U, né, que é uma semivogal, né, por ele ter um som mais fraco. O A é o que é uma vogal, porque o A sempre, como eu já falei, né, milhões de vezes aqui, vou falar de novo. O A sempre vai ser vogal, porque o A nunca tem um som mais fraco. E o I também é uma semivogal. Então, eu tenho uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Então, a junção dos três, eu tenho um tritongo, tá certo? E dentro ainda dos encontros vocálicos, a gente vai ter o ditongo, né, o tritongo, e também vamos ter o hiato. Que o que é o hiato? Encontro de 2 vogais em sílabas diferentes, tá certo? Nesse caso, a gente não vai ter participação da semivogal. Por quê, gente? Em uma sílaba, a gente só pode ter uma vogal. A gente nunca tem mais de uma vogal em uma sílaba. Agora, pode ocorrer de ter uma vogal e uma semivogal, né, dentro de uma sílaba, tá certo? Nessas palavras que tem o hiato, por ter 2 vogais, né, 2 palavras, 2 letras com som forte, e é uma vogal, né, que não tem semivogal, elas vão ficar separadas por sílaba, certo? Então, aqui no exemplo, saúde, eu tenho sa com A aqui, né, e esse A vai ser uma vogal, porque o A, de novo, o A, já falei 1000 vezes, né, vocês já estão cansados, mas é bom que decora. O A nunca pode ser semivogal, o A sempre vai ser vogal. O U tá acentuado aqui, gente. Se ele tá acentuado, ele é tônico, né? Então, ele vai ter um som forte. Então, se ele tem um som forte, ele não vai ser semivogal, ele vai ser vogal também. Como a gente não pode ter 2 vogais em uma mesma sílaba, ele vai ficar separado, tá certo? Vai ficar em uma sílaba diferente. Então, por isso, ele vai ser chamado de hiato, porque é o encontro de 2 vogais em sílabas separadas, tá certo? A gente vai dividir por sílaba aí, tá bom? Vai ficar separado. Por isso, eu tenho hiato. Deu pra entender? Muito simples, né, gente? Vamos todo mundo tirar daí nessas provas que vai ter, né? Porque vai ter prova com certeza. Então, tá bem simples aí, a atividade vai ser molezinha pra vocês, né? Então, a gente vai ter os encontros vocálicos, né? Que pode ser ditongo, crescente ou decrescente, tritongo e hiato. E a gente também vai ter os encontros consonantal, né? Que é o que, gente? O encontro de consoantes em uma mesma palavra. Então, é a sequência de consoantes em uma mesma palavra vai ser chamado de encontro consonantal, certo? Eles também vão se classificar, né? Vão ter algumas classificações. Então, eles podem ser perfeitos, que é o encontro na mesma sílaba, né? Quando tem mais de uma vogal em uma mesma sílaba. Por exemplo, prato, livro. Então, vejam que o PR estão juntos aí, é uma mesma sílaba. Então, eles vão ser chamados de encontro consonantal perfeito. Livro, o V e o R também estão juntos em uma mesma sílaba. Então, eles vão ser chamados de encontro consonantal perfeito, tá bom? Eles podem ser também imperfeitos, né? Que é o encontro, né, de consoantes em sílabas diferentes, né? Então, adjetivo, o D e o J, né? São 2 consoantes juntas, mas eles estão em sílabas diferentes. Então, eles vão ser encontros consonantais imperfeitos. Advogado, o D e o V também vão ser consoantes, né? Juntas, né? Juntas em uma mesma palavra, uma sequência de consoantes. Só que elas vão vir em sílabas separadas, então a gente vai chamar de encontro consonantal imperfeito. E também a gente tem os mistos, né? Que é a junção de imperfeito mais perfeito, né? Por exemplo, descredenciar. A gente tem o S, que está aqui, ó, em uma sílaba separada, e o CR, que está em uma sílaba junta. Então, eu tenho a junção dos dois. Então, vai ser um encontro consonantal misto, tá bom, pessoal? Então, recapitulando, dentro dos encontros fonéticos, a gente tem os encontros vocálicos, né, que podem ser ditongo, crescente ou decrescente, tritongo e hiato. A gente também tem os encontros consonantais, né, que podem ser perfeitos, imperfeitos e mistos. E a gente também vai ter os dígrafos. Que são os dígrafos, gente? Os dígrafos são a união de consoantes, né, que vai resultar em um único som, né, em um único fonema, tá certo? Então, quando eu tenho uma junção de 2 consoantes que vai resultar em um único som, eu vou chamar ela de dígrafo. Por exemplo, passeio, eu tenho o SS junto, né? Que vai ter o som de um
Fonema só, vai ter um único som. Então, de um S só, né? Então, esse passeio, esse SS vai ser um dígrafo. Carro, eu também tenho dois R's aí que juntos formam o som de um R só. Então, eu também vou ter um dígrafo. Palha, esse lhá aí, né? Esse LH vai também ter o som de um fonema só, um único som. Então, também vai ser dígrafo. Chave também, tampa, né? Esse AM aí, que tem um som mais nasal, né? Que é a junção desse A mais esse M traz um som mais nasal, né? Esse M tem a função de trazer um som mais nasal, né? Pra não ficar tapa, fica tampa. Então, também tem um som só. Tá certo? Então, também vai ser um dígrafo. Mesma coisa acontece em manga, né? Esse AN aí também traz um som nasal, né? Então, também vai ser um dígrafo. Beleza, pessoal? Deu pra entender tudinho. A atividade que eu vou passar pra vocês vai estar na página 70, 71 e 72. Façam toda a atividade facinha, bem bonitinha, bem boazinha de fazer. Tirem as dúvidas lá no WhatsApp, tá certo? Estarei disponível, como eu já disse, nos horários de aula, né, de vocês. Toda segunda e sexta até meio-dia. Espero que vocês tenham entendido. Se não, tirem as dúvidas. Um beijão e até a próxima aula.